Recentemente foi aprovado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O que esse acordo é capaz de trazer como consequências para os seus investimentos? Olá, aqui é Eduardinho. Passei alguns dias afastado por uma amigdalite terrível, mas hoje estou aqui para trazer algumas implicações do acordo entre Mercosul e União Europeia para os seus investimentos. Eu prometi que vou falar um pouco sobre investimentos no exterior, mas por causa justamente dessa minha doença, essa série de investimentos no exterior ainda está em produção. Bom, e o tal do acordo, ele é bom ou ruim para o Brasil? É bom ou ruim para os seus investimentos? Olha, antes de continuar, aproveita, deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, porque, como eu já comentei, eu estou rogando uma praga terrível nos investimentos de todo mundo que passa aqui, assiste os nossos vídeos e não se inscreve. Então, se você não quer correr esse risco extra nos seus investimentos de uma praga, favor se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Um de nossos leitores perguntou: Eduardinho, mas aí, agora o preço dos vinhos franceses vai realmente cair aqui no Brasil? A resposta é que sim. Quando o acordo for definitivamente aprovado por todos os países, é provável sim que o preço caia. Mas se você está olhando por esse lado, você está olhando pelo lado do consumidor, e o lado do consumidor não é necessariamente o melhor ponto de vista para entender a situação do país. Porque, afinal de contas, o consumidor vai querer sempre comprar mais barato, e muitas vezes, ao comprar mais barato, você vai estimular uma importação e essa importação pode causar danos para a indústria nacional. Calma que a gente vai chegar nesse ponto. Então, primeiro a gente tem que entender o que o Brasil importa e o que o Brasil exporta para a União Europeia. O Brasil importa máquinas, importa veículos, importa produtos farmacêuticos. Lembrando também que produtos farmacêuticos têm uma tendência aí de alta nessa procura e máquinas também, sempre uma tendência de alta. Bom, e o que o Brasil exporta para a Europa e para o mundo em geral? Produtos primários. Então, café, cana, carne, soja, são tipos de produtos que o Brasil coloca no mercado, exporta para a Europa e também para outros países. Se a gente levasse em conta a China, que entraria também minério de ferro, celulose vai muito para a Europa, mas como a Europa não compra tanto minério de ferro assim, eu coloquei aqui outros produtos típicos brasileiros. E quem vai se beneficiar desse acordo com a União Europeia? Claramente e inicialmente, quem tiver alguma relação direta ou indireta com esses setores. E aí, quem são as relações indiretas desses setores? Então, quem presta um serviço para um produtor desses, ou quem vende um bem para um produtor desses. Não apenas aqueles que estão diretamente envolvidos na produção, mas todos os prestadores de serviços da cadeia de produção disso aqui. Mas o problema é que, como são produtos primários, a cadeia de produção ela é muito pequenininha. E também, como esses produtos são majoritariamente produzidos em grandes áreas e em áreas automatizadas, poucos empregos são gerados. Ao contrário dos produtos que o Brasil vai importar, que são produtos secundários, então eles têm muito mais relacionamentos, pessoas envolvidas na cadeia. Quando você produz algo assim, você cria muito mais empregos do que numa cadeia como essa daqui. Então, em termos de geração de empregos, esse acordo tende a favorecer muito mais a União Europeia do que o Brasil. Além disso, esses produtos aqui exportados, eles são isentos da maioria dos impostos aqui no Brasil. Quando se exporta, não se paga ICMS, PIS, COFINS, e com a reforma da Previdência a gente cobraria a contribuição previdenciária dos exportadores. Mas no apagar das luzes, o pessoal conseguiu chegar lá
e retirar a contribuição previdenciária dos exportadores agrícolas. Então, esse é um pessoal que, além de gerar poucos empregos, nem indiretamente por meio de impostos não contribuem muito para o país. Ao contrário do que a gente vê lá na Europa na produção desse tipo de bem. E o que a gente pode concluir é que, para a sociedade em geral, o acordo será melhor para a Europa e no Brasil será muito, muito bom, mas só para quem está diretamente ou indiretamente envolvido nessa produção. E a questão do comércio, o vinho vai baratear, então pelo menos como consumidor eu posso ganhar com esse acordo? Bom, pode. Por quê? O vinho vai baratear sim, o vinho francês, esses produtos importados aqui no Brasil, eles vão baratear porque a gente vai ter aí uma saída dos impostos, azeite, vinhos, tudo isso que a gente compra lá de fora, fora remédios e veículos que a gente tem aqui como os principais produtos importados. E por que a gente não deveria ficar tão eufórico? Justamente porque o Brasil ele precisa de ter um superávit na balança comercial. O Brasil precisa necessariamente de vender mais produtos que compra. Ele precisa, e é assim que funciona o balanço de pagamentos brasileiro, porque somente vendendo muito mais do que compra, o Brasil consegue equilibrar um déficit enorme nos serviços, porque o Brasil contrata muito mais serviços lá de fora do que serviços brasileiros são contratados, inclusive turismo. O Brasil manda muito mais dinheiro para fora no turismo do que recebe de fora, e na renda também. Então existem muito mais empresas estrangeiras localizadas aqui no Brasil remetendo lucros para fora do que empresas brasileiras lá fora remetendo lucros para o Brasil. Então, por que aqui a gente manda uma enorme quantidade de dinheiro para fora e aqui também a gente precisa do comércio para poder equilibrar essa balança, senão a gente teria aí as moedas estrangeiras subindo e o real não valendo quase nada. Eu não coloquei aqui a questão dos investimentos diretos, então o Brasil também precisa que os estrangeiros apliquem dinheiro no Brasil para ajudar aqui a nossa balança comercial, que sozinha não é capaz de equilibrar tanto o lucro que é mandado para fora e tanto serviço que é contratado lá fora, ok? Então quando a gente pensa aí, olha, tais produtos vão ficar mais baratos, eba, vamos poder comprar, que felicidade, não necessariamente, porque a gente pode acabar desequilibrando aqui o nosso balanço de pagamentos. Então, de uma maneira geral, é possível lucrar com esse acordo? Sim, se você puder investir nas atividades que serão beneficiadas, se inserir na cadeia de algum produto que vai ser enviado lá para fora e começar a entender que se o Brasil for entrar de cabeça no livre comércio mundial, vale cada vez mais a pena você investir naqueles setores em que o Brasil tem algum tipo de vantagem competitiva naturalmente, do que continuar batendo cabeça e investir em setores brasileiros que notoriamente não têm futuro, como por exemplo a indústria nacional. Então só por meio de muita proteção a nossa indústria consegue fazer alguma coisa. Ela já vem colhendo há décadas e o agronegócio, mais a mineração, o setor primário, vem aí carregando o crescimento do país nas costas, fora o setor de serviços doméstico aqui prestando serviços no mercado interno, que também teve um bom crescimento, maior que o da indústria, menor aí do que o setor agro, ok? Então, foco naquilo em que o Brasil tem vantagem competitiva. E se você quer investir em um setor competitivo, então se você quer investir em uma indústria farmacêutica, invista lá fora. Se você quer investir numa indústria, por exemplo, talvez seja melhor investir diretamente lá fora, onde as indústrias estão muito mais avançadas e automatizadas do que aqui no nosso país. Então isso aí já puxa até um pouco o gancho para os próximos assuntos em que eu vou tratar de investimentos no exterior, ok? Então é isso aí, um grande abraço.